Olá, eu sou o Gabriel e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo a gente vai dar continuidade para o nosso inventário e hoje a gente vai finalizar a primeira parte dele, digamos assim. O que eu quero dizer é que no final desse vídeo a gente vai ter exatamente esse inventário que a gente está vendo aqui, onde a gente vai ter esses itens já no nosso inventário e aqui um número simbolizando qual a quantidade dele. Então, tem enrolações. Vamos para o que interessa, que a gente tem bastante coisa para ver nesse vídeo. Para começar, a gente vai precisar colocar a Sprite com os nossos itens e, como eu falo em todo vídeo, esses arquivos vão estar aqui embaixo na descrição. Se você não baixou, você pode ir lá baixar e vai ter a Sprite do inventário, a Sprite seletor e uma Sprite de item. E vai ser exatamente isso daqui. A única coisa que a gente precisa fazer é pegar esse SPR itens strip 3 e colocar aqui dentro do nosso jogo. Agora, a gente só precisa tirar o strip 3 e mudar o FPS para 0. Porque quando a gente dá play, a gente não quer que tenha animação. Porque a gente vai mudar manualmente qual vai ser o item que a gente quer. Qual é o sprite do item que a gente quer. Dependendo do frame que a gente vai ver já já como vai funcionar. O ponto de origem a gente pode deixar na mesma. E agora a gente vai direto para começar a programar o nosso inventário. A primeira coisa que a gente tem que entender é como que a gente vai guardar esses itens. O importante é a gente entender que esse item que a gente está vendo aqui, essa sprite, por exemplo, dessa espada ou desse cajado, ele é algo totalmente visual. Aqui a gente não tem realmente uma espada dentro do nosso inventário, a gente não tem um cajado, a gente não tem um arco, a gente tem um número. E esse número vai simbolizar qual é o frame daquela sprite que a gente quer pegar, e daí a gente vai desenhar a sprite aqui. Então, aqui, por exemplo, essa espada, ela tem aqui guardado nesse slot um número 0. Por quê? Porque se a gente está desenhando aquela sprite de item, se a gente for ver o frame 0, é o primeiro frame da nossa sprite, que é essa espada. Então, aqui, por exemplo, o arco, a gente não está guardando realmente um item arco, a gente está guardando um número 1. Se a gente for ver dentro da nossa sprite de item, o número 1, o frame 1, é o arco. E a mesma coisa pro cajado. A gente não tá guardando um cajado aqui. A gente tá guardando o número 2 e daí a gente desenha a sprite de item e se referencia ao frame 2. Então isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente. E dentro do nosso inventário, o nosso jogador vai perceber esses itens como realmente aqui tem uma espada, aqui tem um arco, aqui tem um cajado. Mas pra gente, a gente que tá programando, a gente tem que ter em mente que eles são só números que a gente tá guardando dentro desse slot e a gente tá usando esse número para desenhar uma espada, um arco ou um cajado. E agora, você pode estar pensando, como que a gente está guardando esse número dentro desse slot? Porque até então, a gente tem nosso projeto realmente, a gente ainda não tem esses itens e não tem a quantidade. A gente só tem um inventário, a gente está passando o mouse e ele dá esse highlight dependendo do slot. Para a gente criar esse sistema de guardar uma informação, a gente vai usar o que eu falo que é tão importante para a gente fazer essa série toda, que são as data structures, especificamente o grid. Então, nesse vídeo, mais do que nunca, eu recomendo vocês checarem o vídeo de data structure, que vai realmente ser muito importante para a gente entender como a gente vai fazer. Mas a ideia é, a gente tem no nosso inventário 24 slots, certo? 8 numa horizontal e repetido 3 vezes, porque são 3 na vertical, então 8, 16, 24. Então a gente tem um grid do tamanho de 24. Então a gente tem 24 de altura nesse grid e são 24 linhas. E cada linha corresponde a um slot do nosso inventário. Então em cada linha do nosso grid, a gente está guardando uma informação, ok? Correspondente ao número do frame da nossa sprite. E daí a gente pode desenhar ela certinho. Igual a gente também está guardando a quantidade. Então a ideia é que a gente tem esse grid aqui, só que com 24. Aqui eu só desenhei 7 espaços, onde essa primeira linha do grid corresponde a esse primeiro item, o segundo corresponde ao segundo item, o terceiro corresponde ao terceiro item e o quarto corresponde ao quarto item, ok? E assim iria. Aí quando chegar no 8 volta para cá, aí o 9 corresponderia a esse item e tudo mais. E dentro desse grid a gente está guardando duas informações. Qual é a arma, qual é o item que está aqui. Então qual é o número do frame que a gente quer desenhar. Então se for uma espada é 0, se for um arco é 1, se for um cajado é 2. Então nessa primeira célula do nosso grid, a gente está guardando isso, nessa primeira coluna. A gente está guardando qual é o item. Então, por exemplo, na espada vai ser 0, no arco vai ser 1 e no cajado vai ser 2. No quarto slot do nosso inventário a gente tem um arco também, então seria 1. E nessa segunda coluna do nosso grid,
a gente está guardando qual é a quantidade de item. Então aqui no caso da espada é 3, do arco é 2, do cajado é 5 e do arco é 1. Então é aí exatamente isso que a gente tem. A gente tem esse grid, onde ele vai guardar qual é a arma que está na posição daquele slot e qual a quantidade dela, para a gente poder desenhar a arma, o item e a quantidade que ele tem aqui no canto. Então, agora que a gente tem isso em mente, que é a parte mais importante da gente entender nesse vídeo, vamos programar isso realmente. Então, a gente vai vir aqui no objeto inventário, que eu mudei para o nome inventário, agora tá certinho. A gente vai vir no criar, e a gente, no final, a gente vai criar esse nosso grid. Então, eu vou criar um grid underline itens, e daí a gente vai dar um ds grid create para a gente inicializar o nosso grid. E quando a gente dá um ds grid create, ele pede dois argumentos. A largura do nosso grid e a altura do nosso grid. A largura, a gente falou que é 2, porque a gente vai guardar duas informações por enquanto. Mais pra frente a gente vai poder mudar, a gente vai adicionar mais coisas. Mas por enquanto a gente só quer guardar qual é o item e a quantidade. Depois a gente vai colocar uma descrição. A gente vai ter outros itens, então a gente vai ter que mudar a sprite que a gente está desenhando, mas isso vai ser pro final. Por enquanto a gente precisa focar que são duas coisas que a gente quer guardar por enquanto. Qual é o item e qual a quantidade dele. E a altura é o tanto de slots que a gente tem no nosso inventário, que é o total slots. E agora a gente tem que entender uma coisa. Quando a gente cria um grid, ele coloca todos os itens dentro do grid para ser 0. Só que a gente vai usar o número 0 para se referir à espada. A gente vai precisar usar um ds grid set region. Com isso, a gente pode mudar todo o grid para um valor. A gente vai deixar tudo menos 1 em vez de 0. A gente só está mudando todo o grid para ser menos 1 em vez de ser 0. Então, todas as células do grid vão ter o valor menos 1 por enquanto, em vez de 0. Então, a gente vai colocar grid items, qual é o grid que a gente quer mudar. Agora, a gente precisa colocar qual é a primeira célula que a gente quer mudar, o x e o y dela, que é 0, 0, que é o começo do nosso grid. E qual é o x2 e o y2, que vai ser a largura e a altura do nosso grid. O x2 é 1 e a largura é o total underline slots menos 1. Porque a gente tem que lembrar, quando a gente se refere em células dentro do grid, ela começa no 0 e não ao 1. Então, é a largura e a altura que a gente deu quando a gente criou, só que a gente subtrai um delas para a gente poder encontrar a célula e não a largura e a altura, ok? E agora, o valor que a gente quer colocar é menos 1. Então, com essa função, a gente está falando que a gente quer que todas as células do nosso grid sejam igual a menos 1. Agora, se você acompanhou a nossa série de Data Structure, eu falei que eu gosto de usar uma coisa chamada enumeração para a gente guardar quais são os números de certos itens. Então aqui eu vou escrever de novo e a gente vai entender exatamente o que eu quero dizer. Então, eu vou criar primeiro um enum chamado armas. Eu vou abrir chaves, fechar chaves e aqui eu vou colocar espada, vírgula, arco, vírgula, cajado e vírgula, altura. Se você não viu a série, eu vou explicar rapidinho como funciona um enum. Um enum, a gente pode dar um nome para essa numeração e tudo que a gente colocar aqui, ele vai enumerar como está o nome. Então, quando a gente coloca em ordem, o espada equivale ao número 0, o arco equivale ao número 1 e o cajado equivale ao número 2. O altura é só algo que a gente coloca para a gente pegar quantos itens tem. Porque se a gente ver aqui, a espada é igual a 0, a gente não precisa colocar que é igual a 0, porque só da gente colocar dentro desse enum, ele vai dar, se a gente se referir, por exemplo, armas.espada, isso aqui já é igual a 0 só de a gente se referir a armas.espada, ok? Então, se a gente for pensar que a gente tem espada igual a 0, arco igual a 1 e cajado igual a 2, a altura vai ser 3, e 3 é o número de itens que a gente tem. A gente tem espada, arco e cajado. São 3 itens, ok? É só uma forma da gente conseguir saber quantos itens tem dentro dessa nossa enumeração. E eu vou criar uma outra enumeração chamada infos, que vão ser quantas informações a gente tem dentro do nosso grid. E as informações que a gente tem é item. E a segunda é quantidade. Eu também vou colocar uma altura aqui. Então, a gente vai usar esse item, por exemplo. O item vai ser igual a 0. Então, vamos supor que a gente quer se referir à coluna 0. Se a gente usar infos.item e o item é igual a 0, a gente vai estar se referindo a essa primeira coluna, que é a coluna de item. É só uma forma mais fácil de a gente conseguir identificar qual é a coluna de item e qual é a coluna de quantidade. Imagina que a gente tem um grid com 10 de largura. E a gente vai ter que ficar pensando, nossa, será que é a coluna 5 é a coluna de quantidade? Ou será que é a coluna de item?
a gente faz assim, a gente pode se referir, por exemplo, itens.quantidade, se ela for a quinta coluna, e vai ser muito mais fácil para a gente identificar. Então é como se no lugar de 0, estaria infos.quantidade, e essa é uma maneira mais fácil da gente se referir àquela coluna. Agora, uma coisa que a gente pode fazer só para ficar mais fácil, a gente pode se referir à largura do nosso grid como infos.altura. Porque depois, se a gente quer mudar qual é a largura do nosso grid, a gente só precisa vir aqui e adicionar mais informações, mais infos, e ele vai alterar automaticamente, porque a altura é o quanto de itens a gente tem dentro desse info. Então agora a gente tem um grid criado, todas as informações dentro dele são -1, e a gente tem uma forma de acessar esse grid de maneira fácil utilizando os enums. O que a gente precisa fazer agora é adicionar algumas coisas dentro desse grid. Como a gente ainda não tem um sistema de pickup, de pegar itens no chão que dropa, a gente vai adicionar manualmente alguns itens, só para a gente conseguir visualizar como vai ficar o nosso grid. Então, aqui embaixo, eu vou colocar primeiro slot, depois segundo slot, depois terceiro slot, e eu vou pular eu não vou colocar no quarto, e eu vou colocar no quinto slot algum outro item, pra gente ver como que vai ficar no nosso inventário. Esse aqui é só um comentário que eu tô colocando para ficar mais fácil. Se você quiser, não precisa colocar. Mas se você quiser comentar, isso aqui não faz nada. É como se a gente só estivesse escrevendo um texto dentro do nosso código só para a gente conseguir identificar melhor as coisas, ok? Então, o que a gente vai querer fazer é o seguinte. A gente vai querer acessar o nosso grid underline itens. E se vocês assistiram a série de Data Structure, vocês sabem que para acessar uma Data Structure, a gente tem que usar o acessor condizente com aquela Data Structure que a gente está usando. E como nesse caso a gente está usando no grid, o acessor é o hashtag o jogo da velha. Então a gente abre os call sheets e coloca um jogo da velha no começo para a gente saber, para o Game Maker saber que a gente está tentando acessar um grid. E aqui a gente vai querer colocar no infos.item, ou seja, na célula 0, na coluna 0 do nosso grid. Então, se a gente for pensar, o nosso grid é assim no momento, só que ele tem 24 de altura, mas eu escrevi 5 aqui. Então, a primeira linha dele corresponde à linha 0, a segunda linha 1, a terceira linha 2, a quarta linha 3, quinta linha 4 e a sexta linha 5. E a primeira coluna dele corresponde à coluna 0 e a segunda coluna dele corresponde à coluna 1. Quando a gente se refere a algum lugar do grid, a gente precisa dar uma posição X, que é a coluna, e uma posição Y, que é a linha. Se a gente dá a coluna 0 e a linha 0, a gente vai se referir a esse grid aqui, a essa célula do grid aqui. Se a gente der, por exemplo, a coluna 1 e a linha 3, a gente vai estar se referindo à coluna 1 do nosso grid e a linha 3, que é essa daqui. Então a gente precisa ter isso em mente quando a gente está mexendo com um grid. Então, se a gente está falando que a gente quer acessar no X o infos.item e o infos.item é 0, a gente está acessando a primeira coluna, que é a de item, e a linha que a gente vai acessar é a 0. A gente quer acessar o primeiro slot do nosso inventário. A gente pode pensar que cada linha aqui corresponde a um slot do nosso inventário. Então, a gente está acessando o primeiro slot e a gente está falando qual item a gente quer colocar naquele slot. E o item que a gente vai querer colocar vai ser a armas.espada, por exemplo. A gente poderia colocar qualquer uma outra. E depois a gente vai ter que adicionar no grid.itens. Daí, em vez de a gente adicionar no infos.item, a gente vai adicionar no infos.quantidade. E daí a gente vai estar se referindo à segunda coluna, que vai ser essa, que no primeiro a gente guarda o item e na segunda a gente guarda a quantidade de item. Então a gente vai adicionar na segunda coluna, que guarda a quantidade, quantos dessa espada a gente quer adicionar. Então a linha ainda vai ser, o primeiro slot ainda vai ser o slot 0, a gente ainda está adicionando no primeiro slot, que é a linha 0. A gente vai adicionar uma quantidade, você pode colocar qualquer número, eu vou colocar 3, por exemplo. Então, dentro do nosso primeiro slot do nosso inventário, a gente está adicionando 3 espadas. Então, no momento, a gente está fazendo exatamente o que está aqui. No primeiro slot do nosso inventário, a gente colocou essa espada. A gente ainda não está desenhando essa espada realmente, nem a quantidade que a gente tem, mas a gente está adicionando essa informação, que nesse primeiro slot tem uma espada, e a espada corresponde ao número 0, como a gente viu, e a quantidade é 3, igual está aqui. Ok? Agora a gente só precisa terminar de encher esse nosso inventário. Então, eu posso copiar esse código e colar. E eu posso trocar, eu só preciso trocar qual é a linha. A linha vai ser A1 aqui nesse caso. Aí eu só posso colar de novo e adicionar aqui. Esse daqui é o terceiro slot, então é a segunda linha. E aqui eu vou pular o quarto slot, por exemplo.
e eu vou para o quinto slot. Então, a linha vai ser 4. A linha que a gente quer se referir dentro do nosso grid é o slot menos 1. Então, aqui a gente tem o slot, o primeiro slot, que é slot 1. A gente só subtrai 1, é a linha 0, porque nosso grid começa a contar do 0 e não do 1. E aqui, agora, a gente só precisa mudar quais são os itens que a gente está colocando. A gente pode colocar todas as espadas, mas eu vou mudar só para a gente poder ver as outras sprites e tudo mais. Então, eu vou colocar arco, cajado e o arco de novo no quinto slot. Eu estou colocando no quinto slot só para a gente ver que daí ele vai deixar um slot vazio entre os itens. Se você quisesse colocar no quarto em vez do quinto, você só teria que se referir à linha 3 e daí estaria tudo certinho lá. E a quantidade, eu vou colocar aqui um número aleatório. Vou colocar 7 do arco, 5 do cajado e 2 do outro arco. Então, é isso. Com isso, a gente já tem as informações dentro do nosso grid e agora a gente pode desenhar realmente o item para a gente ver. Por enquanto, se a gente tivesse só assim, a gente tem um inventário com as coisas dentro dele. A gente tem a quantidade, a gente tem qual item tem lá. Só que aí a gente precisa dar um feedback visual para o nosso jogador agora. Então é agora que a gente vai fazer parecer que tem um objeto espada. E lembrando que eu falei que no começo do vídeo, a gente não coloca realmente um objeto aqui dentro do nosso inventário. A gente coloca esses números que a gente já colocou. Então aqui ele tá literalmente igual a gente já fez ali. Tem um número, só que a gente ainda não tá desenhando essa espada, que é o que a gente vai fazer agora, ok? Então a gente vai vir aqui no desenhar GUI. E no segundo vídeo a gente criou esse loop. Ele passa por todos os slots e caso a gente, por exemplo, esteja com um mouse em cima de algum desses slots, ele vai dar aquele highlight, que ele desenha aquela sombra, aquele seletor. Só que, diferente do seletor, a gente não quer que ele desenhe só onde o nosso mouse está em cima. A gente quer que ele desenhe em todo lugar que tenha um item. Então, todo lugar que não seja menos 1 o valor. Porque a gente lembra que a gente definiu em todo o grid o valor menos 1, só que aqui a gente definiu alguns valores, alguns slots, para ter um valor diferente de menos 1, que vai ser 0, 1, 2 e aqui 1 de novo, por exemplo. A gente tem aqui a espada equivale a 0, o arco equivale a 1 e cajado equivale a 2. Esses conceitos podem ser um pouco difíceis da gente pegar, pode estar um pouco confuso no momento, mas eu recomendo, caso você esteja um pouco confuso, rever esse vídeo com calma, entender como funciona o numerador, como ele interage com o grid, e quando você pegar vai ser muito importante. Agora então, a gente só quer desenhar algum item quando não for menos 1 o número que tem naquele slot. Então, if grid underline item, a gente vai acessar qual é o valor daquela célula dentro do nosso grid. Então, se a gente usa o acessor hashtag, então, se naquela célula que a gente está vendo, o infos.item na linha i for diferente de menos 1, então o que a gente está fazendo aqui é a gente está loopando por todo o nosso inventário com esse for var i é igual a 0. Então aqui com esse for var i a gente está passando por todas as células e aqui a gente está fazendo uma checagem de se nessa célula que a gente está passando o valor guardado nela é diferente de menos 1, então ele está passando aqui. Vamos lá, o i é igual a 0, ele veio aqui. Ele checou aqui esse slot. O slot que está aqui, a gente definiu como 0, então é diferente de menos 1. Então ele vai desenhar uma arma. Aqui o arco, a gente definiu como 1 esse valor, é diferente de menos 1. Então ele vai desenhar um arco. Aí pro cajado e pro arco. Aí ele chegou nesse quinto slot que tá vazio, que não tem nada, então ainda é menos 1 o valor dele. Então, como ainda é menos 1, ele não vai executar esse código que a gente colocar aqui, porque esse código só vai executar se for diferente de menos 1 o valor guardado no slot. Então, como todos esses outros o valor é menos 1, ele não vai desenhar nada, porque não tem nada dentro daquele slot, não tem nada dentro daquele grid nosso, certo? O valor que tem é menos 1. Então, essa é a ideia. Se o valor dentro do nosso grid, dentro da linha que ele está checando, dentro do slot do nosso inventário que ele está checando, for diferente de menos 1, ou seja, tem algum item naquele lugar, aí ele vai desenhar a sprite. Então, a gente vai usar um draw sprite ext. A sprite que a gente vai desenhar é SPR itens. E a subimage vai ser o valor do item que a gente colocou no grid. Então vai ser grid underline itens, abre chaves, abre colchetes, hashtag para acessar o grid. A coluna que a gente quer é a 0 e a linha que a gente quer é o i. Eu vou explicar já exatamente como que a gente está fazendo isso, se estiver um pouco confuso ainda. O x e o y que a gente quer é o slots, underline slots x,
que a gente definiu aqui, que ele pega o x e o y de cada slot. O y, então, é underline slots y. O scale, o x-scale e o y-scale vai ser escala. Hot vai ser 0, color vai ser seu white e o alpha vai ser 1, ok? Então, com isso, a gente já está desenhando os itens do nosso inventário. Então, a gente vai executar o nosso jogo e eu vou explicar exatamente essa parte, se ainda tiver um pouco confuso para vocês. Tem um pequeno problema, que a gente já tem uma enumeração com armas. Então, eu vou colocar um item underline armas. Então, eu só vou trocar o nome de enumeração, porque dentro do nosso objeto personagem, a gente tem uma enumeração de armas que a gente usou para trocar a arma do nosso personagem, ok? Então, eu só vou colocar aqui, em vez de armas, item underline armas. A gente só precisa alterar em todos os nossos armas para item underline armas. É um pequeno erro meu. Eu esqueci que a gente já tinha usado, porque faz tempo que a gente mexeu na primeira parte do nosso RPG, ok? Então eu só mudei aqui todos para item underline armas, em vez de arma, e a gente pode executar o nosso jogo realmente. Então agora sim, a gente tá aqui, esse aqui é o projeto real. Se eu apertar aí, a gente pode ver que a gente tem uma espada, um arco, um cajado, um lugar vazio e um arco de novo. Ou seja, nosso inventário já tá funcionando certinho. A gente pode passar o mouse por cima e ver qual arma a gente está selecionando. Quando a gente clica, a gente não acontece nada e a gente ainda não tem a quantidade que a gente não desenhou, mas a gente tem itens no nosso inventário agora realmente. Então, agora vamos entender como que isso daqui está fazendo a gente desenhar os nossos itens. A gente está falando que if o grid items, a gente está acessando o nosso grid. Se na primeira coluna e na linha I, que ela está passando por todos os nossos slots, tiver algum item, então se o valor for diferente de -1, ele vai desenhar um item, ok? Então aqui ele está passando, aqui o valor é 0, aqui o valor é 1, aqui o valor é 2, aqui é -1, então ele não está desenhando, e aqui o valor é 1 de novo, então ele está desenhando o correspondente de cada arma. E esse valor 0, 1, 2, a gente acessa a Sprite Itens e vê qual é o frame que a gente está acessando, ok? Sendo que no frame 0 é a espada, no frame 1 é o arco e no frame 2 é o cajado. Então, tendo isso em mente, ele está passando por todos os slots e pegando qual é o valor do item, qual é o valor na primeira coluna dele. E daí a gente desenha aquela sprite e qual é o frame dessa sprite que a gente desenha. Ele vai estar acessando qual é o valor que está dentro dessa célula, desse slot do nosso inventário. E ele vai pegar se é 0, 1 ou 2. Se for 0, ele vai desenhar a espada, que é a frame da espada, é o frame 0. Se for 1, ele vai desenhar o arco, que o frame do arco é o frame 1 da nossa sprite item. E ele vai desenhar o arco, se for valor 2, que é o frame 2 do nosso sprite item. Então, é basicamente isso que ele está passando. A gente fez um loop que está indo por todo o nosso inventário e ele está checando. Se o valor que está nesse inventário, nesse grid que a gente criou, for diferente de -1, então se tem um item ali, ele vai acessar o grid. Ele vai pegar qual é o valor do item que tem ali, se é 0, 1 ou 2. Aí se for 0 ele desenha a espada, se for 1 ele desenha o arco e se for 2 ele desenha o cajado. A gente poderia ter 10 armas e daí se fosse 5, por exemplo, seria um machado, se fosse 6 seria um outro cajado, se fosse 7 seria duas espadas. Enfim, isso seriam coisas que a gente iria customizar o nosso inventário e que a gente vai mexer com o decorrer do tempo. Mas a gente já tem exatamente o inventário funcionando. Bem que a gente ainda não pode selecionar os itens nem nada, mas a gente tem um inventário onde ele está guardando informação e se a gente fosse referir para alguma coisa, a gente conseguiria acessar qual arma tem em cada slot do nosso inventário. Agora, a única coisa que a gente tem que fazer é colocar a quantidade. Para isso, a gente vai ter que vir aqui, dentro desse loop que a gente tem aqui, a gente só vai querer escrever a quantidade. Se tiver um item naquele slot, então, logo aqui embaixo, eu vou dar um draw set fonte só para a gente colocar alguma fonte nesse número. Eu vou colocar FNT dano, que é uma fonte que a gente já tem aqui na nossa série. Você poderia colocar a fonte que você quiser. E eu vou dar um draw set H align, e daí ele vai fazer FA center. E daí ele vai fazer com que a gente sempre desenhe, a gente sempre escreva o número no centro. É como se fosse uma formatação do Word. Quando a gente deixa normal, ele começa a desenhar desse ponto o número, a letra, o que a gente for escrever. E quando a gente coloca FA Center, ele começa a escrever sempre do centro.
Então, se a gente tem um número desse tamanho, ele sempre vai ficar centralizado. Se a gente tem um desse, ele sempre vai ficar centralizado no mesmo ponto, não importa o tamanho do nosso texto que a gente está desenhando, ok? E daí a gente vai colocar um draw text color outline. Esse draw text color outline é uma função que a gente colocou dentro do nosso jogo, é uma função de fora que a gente colocou aqui. Eu vou deixar aqui na descrição se você não estava acompanhando a série de RPG e quiser usar. Ele só desenha um texto com uma outline ao redor, que é algo que não tem no Game Maker naturalmente. E daí, o X e o Y vai ser underline slot X mais tamanho underline slot. Porque a gente tem que lembrar que esse é o ponto X e o ponto Y do slot, ele sempre vai pegar nesse cantinho. Quando a gente adiciona o tamanho do slot, a gente está pedindo para ele desenhar nesse canto e não aqui em cima. Se você quiser desenhar aqui em cima, você pode deixar no ponto X e no ponto Y normal. Se você quiser desenhar nesse canto aqui, você só soma o tamanho do slot no ponto X. Se você quiser desenhar nesse canto aqui, você só soma o tamanho do slot no ponto Y. Se você quiser desenhar nesse canto aqui, você soma nos dois, que daí ele vai somar para cá e para cá, ok? Então, a gente tem slot X mais tamanho slot, underline slot Y mais tamanho slot. A string que a gente quer desenhar, o que a gente quer escrever é grid, underline itens, abre colchetes, a gente coloca o acessor de grid. A gente quer o infos.quantidade, que daí vai ser 1, e o y que a gente quer é o i. E aqui a gente tem, por exemplo, no grid itens, a gente tem 0, a gente poderia colocar infos.item, ok? Que daí vai ser igual a 0, porque a gente fez aquela enumeração. Tanto faz colocar 0 ou colocar infos.item, da mesma forma que tanto faz colocar 1 ou infos.quantidade. Na verdade, eu vou subtrair 8 daqui, que é só para ele ficar no ponto certo no nosso y, ok? É uma coisa esquecida. Aqui ele pede qual é a largura da outline, eu vou colocar 4. A cor da outline eu vou colocar C Black. A Out Fidelity é 16, que é algo que ele pede, que é algo do script que a gente só tem que colocar. E ele pede uma separação e uma largura que a gente não vai usar, eu só vou colocar 100 para ficar certinho, ok? Então com isso a gente já tem também escrita a quantidade. Eu só vou comentar aqui rapidinho que aqui é sprite do nosso item. E aqui é a quantidade de que a gente tem no item. E aqui ele tá checar se tem um item no slot. Ok? Então agora vamos ver como ficou tudo isso. Então a gente está aqui no nosso jogo. Se eu abro o nosso slot, a gente tem agora a nossa espada, o nosso arco, o nosso cajado e o nosso outro arco. Tudo certinho, desenhado o item e a quantidade que ele tem. E se a gente viesse só aqui no nosso objeto inventário, a gente mudasse, por exemplo, de itens, armas, ponta espada, arco, cajado e mudasse para outro ou a quantidade, mudaria ali certinho no nosso inventário. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma espada, um arco, um cajado e depois um arco. Se eu mudasse aqui, por exemplo, do 5º slot para o 10º slot, e eu colocaria aqui 10 em vez de 4, e daí eu mudasse aqui a quantidade para 25, a arma para cajado, aqui eu vou colocar todos os outros 3 espada. E aqui eu vou colocar arco. Aqui eu vou colocar quantidade 182. E agora a gente testar pra gente ver como vai estar o nosso inventário. Eu coloquei números aleatórios, quantidades aleatórias, só pra gente ver como ele já é bem customizável. Como ele já pega automaticamente o que a gente colocar dentro do nosso grid. E ele já desenha certinho a quantidade e o item, que é essa ideia do nosso inventário. A gente já ter tudo isso certinho, porque, por exemplo, quando a gente for pegar algo no chão, a gente já fala qual é a quantidade e qual é o item. A gente só adiciona no nosso inventário e ele vai desenhar lá certinho pra gente. Então, a gente tem aqui o nosso jogo. Se eu aperto o I, a gente tem agora no 10º slot um cajado com quantidade de 25. A gente tem 2 espadas, uma com 182 de quantidade e um arco com 5. Então, agora a gente tem praticamente um inventário certinho. Ele já guarda pra gente todas as nossas informações. No próximo vídeo a gente vai começar a ver como que a gente vai poder mexer no nosso inventário, por exemplo, pegar um item, trocar de posição e estacar, porque a gente viu que a gente tem 2 espadas. No momento a gente não pode estacar elas para daí somar a quantidade. A gente vai fazer isso também. A gente vai alterar a posição de se a gente quiser colocar um item num lugar e no outro para a gente poder organizar nosso inventário. Enfim, a gente vai ver tudo isso. A gente ainda tem muito mais coisa para ver. A gente vai ver equipe, a gente vai pegar a coisa do chão, a gente vai poder dropar item. Ou seja, a gente tem muita coisa ainda para ver, ok? Então vai ser isso para esse vídeo. Eu imagino que tenha sido bastante coisa.
Eu recomendo, se você precisar, você ver outra vez esse vídeo. Eu sei que é bastante coisa mesmo. Essa parte do grid pode ser um pouco confuso como a gente acessa. Porque a gente usa esse enum. Esse enum é só uma coisa que eu trouxe aqui porque facilita muito depois pra gente se referir. A gente não tem que ficar decorando o que corresponde ao 0, ao 1 e ao 2, por exemplo, aqui no item. A gente pode se referir a espada, arco e cajado. A gente sabe que daí o primeiro item é uma espada, o segundo é um arco e o terceiro é um cajado. É uma coisa que a gente tem que começar a se acostumar. Pode parecer um pouco difícil, mas é muito importante mesmo a gente pegar muito bem essa parte. É muito importante mesmo a gente pegar muito bem esse conceito de grid data structure. Por isso que eu foco tanto nisso, que é necessário, às vezes, você ver o vídeo de data structure e talvez pode ser um pouco confuso para você pegar aqui direto, vendo o inventário, mas se você também quiser, fica à vontade. Se você não pegou, eu realmente recomendo você assistir de novo. Não precisa também ter pressa. Se você quiser assistir uma vez hoje, outra daqui 5 dias, depois outra daqui uma semana, para você conseguir ir absorvendo cada parte do vídeo melhor, também funciona. O importante é com o tempo a gente ir pegando esses conceitos que a gente vai usar muito mais daqui pra frente, essas coisas de grid, de guardar informações, vai ser muito, muito importante mesmo, ok? Então vai ser isso por esse vídeo. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha sido bom pra vocês, espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se eu conseguir ajudar, se eu conseguir ensinar algo novo pra vocês, estou muito feliz com isso. Eu espero inventar algo muito importante mesmo, tem de pegar bem. Então, se eu tô conseguindo explicar bem, se vocês estão aprendendo, eu vou ficar muito feliz. Então, eu aceito super feedback aí embaixo. Se esse negócio de escrever na tela, eu peço de novo. Se tá bom, se tá ruim, se vocês querem algo mais visual, se falta alguma coisa, vocês podem deixar aí que eu vou sempre tentar melhorar. E é isso. O canal agora tem um apoia-se que eu vou falar todo vídeo também. Se vocês quiserem me dar um apoio financeiro, tá lá. Vocês podem dar qualquer valor. Eu sempre gosto de ressaltar que eu não vou parar com o vídeo se não tiver apoio. É só uma forma de realmente eu conseguir manter aqui o canal enquanto ele não é monetizável e tudo mais. Então é totalmente na vontade de vocês, se vocês podem, se vocês querem apoiar, mas tá aqui na descrição. Minhas redes sociais também estão aqui embaixo. Tem o Twitter, tem o Discord, tem a minha Twitch. Vocês podem seguir lá se vocês quiserem me acompanhar por lá. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, eu agradeço muito se vocês deixarem um gostei. Se vocês quiserem acompanhar o conteúdo, eu também agradeço muito se inscrever. Eu quero chegar logo nesse 1000, que eu tenho bastante coisa reservada, eu tenho bastante plano pra quando a gente chegar em 1000 inscritos. Tem umas coisas bem legais que eu quero fazer aqui com vocês. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.